Rose, tenho 18 anos, sou intercambista, estou fazendo intercâmbio na Suécia. Se você ainda não sabe quem eu sou, o link do meu primeiro vídeo vai estar aqui na descrição. Clica lá, dá uma olhadinha e depois volta para esse vídeo para ficar sabendo mais curiosidades sobre a Suécia. Bom, então, hoje eu vim fazer algo um pouco diferente. Eu pensei assim, muitas pessoas têm muitas dúvidas do que é diferente da Suécia, do que é diferente, o que tem esse país que é chamado de País dos Vikings. E aí eu trouxe algumas coisas que acontecem aqui, que são diferentes do Brasil e que eu acho que as pessoas não têm muito costume no Brasil ou não conhecem, não praticam. Bom, muito bem, eu escrevi aqui uma listinha e o primeiro tópico é para falar sobre cidade, economia, casa, vida, num geralzão assim mesmo. Bom, primeira coisa da Suécia, primeira característica, as cidades são muito limpas e organizadas. Por exemplo, é quase impossível você sair na rua e você ver lixo no chão. Não tem aqui, tipo assim, você não vê, é impossível. Mas claro que em cidades maiores como Estocolmo, Malmö, Gotemburgo, você pode ver, obviamente, mas não é algo muito comum. Porém, no mesmo quesito que não vê lixo na rua, você não vê muitas lixeiras também. Assim, tem lixeiras, mas não tem muitas, porque as lixeiras elas são mais assim, cada casa tem a sua própria lixeira, coloca lá, o lixo vem, recolhe, blá blá blá. Entendeu? Mas não tem aquelas lixeiras na rua, assim. O que eu achei um pouco diferente, porque no Brasil a gente vê assim, em cada esquina mais ou menos, né? Em toda quadra cada casa tem uma lixeira assim, pública, e mesmo assim tem muito lixo na rua, o que é bem diferente. Segundo tópico, respeito entre motorista e pedestre. Gente, aqui os carros realmente param pra pessoa passar, porque no Brasil, assim, ó, tu pode ser atropelado, dependendo da cidade, porque é muito louco o tráfego, né? Mas aqui os motoristas, né, eles param pros pedestres, tudo certinho. Mas, claro, que na sinaleira, gente, semáforo, a gente fala sinaleira no sul, né? Mas enfim, no semáforo, quando tá verde, óbvio que se você for passar, o carro não vai parar, né, gente? Porque isso tem que ter um bom senso. Mas geralmente, assim, em ruas que não tem o semáforo, eles param pra você passar. Ainda mais em cidades pequenas, eles são muitos, tipo assim, muito respeito mútuo, sabe? Isso aí, terceiro tópico, internet. Gente do céu, a internet aqui, primeiro que tem internet em todos os lugares. Segundo que a internet é muito boa. Tipo assim, no Brasil até tem lugares que tem internet, mas que tem Wi-Fi no caso, mas não é muito bom, né? E outra coisa, isso não só na Suécia, mas na Europa toda, a 3G, 4G, internet paga, no caso, por rede, enfim, é muito boa, é melhor que o Wi-Fi. Muitas vezes o 4G tá assim, tipo, 1000 vezes melhor e mais rápido que o Wi-Fi da casa, por exemplo. Mas do mesmo modo tem Wi-Fi em todos os lugares, então se você não tem crédito, se você não tem dinheiro no seu cartão, enfim, você pode ficar sem porque tem nos lugares. Uma coisa que agora tá deixando de ser tão comum no Brasil, mas que eu acho que continua sendo bem comum, é que as pessoas têm empregada doméstica. Mas aqui na Suécia é assim, incomum ter empregada doméstica. Aqui cada um limpa a sua casa, enfim. Até porque ter empregada doméstica significa que você tem muito dinheiro, que você seja meio rico, assim, porque empregada doméstica aqui, tanto como outros empregos, eles devem receber a mesma quantia que qualquer outro emprego, não? Porque então o custo para manter uma empregada doméstica é muito alto, então as pessoas não costumam ter e elas costumam elas mesmas limpar as casas e manter isso, até porque aqui na Suécia, né, se vocês sabem, no inverno, por exemplo, não é muito aberta a casa, então não tem muita poeira, essas coisas. Mas não entrando nesse assunto, as pessoas não têm muita empregada doméstica
porque é realmente muito caro. Não que seja caro, mas você deve pagar um salário mínimo, você tem que pagar a mesma quantia que você paga para as outras profissões. Aqui não tem muito isso de desigualdade em questão de salário de profissões, porque no Brasil é assim, se você, por exemplo, é médico, você recebe muitíssimo, se você é político, você recebe muitíssimo, mas agora se você trabalha num supermercado, você recebe super pouco. Aqui não tem isso. Tanto as pessoas que trabalham no supermercado quanto as pessoas que trabalham num hospital, por exemplo, um médico, recebem quase a mesma quantia, né? Então, isso é muito bom também, é outro aspecto. Imposto. Gente, não vou entrar muito nesse assunto, porque eu também não tenho muito conhecimento para falar nessa questão mais de política, imposto, etc. Mas eu vou falar de acordo com as minhas pesquisas. O imposto aqui na Suécia equivale a 30% do salário. Todo mundo vai falar, meu Deus, isso é muito, tipo, nossa, que horror, né? O valor é muito alto. Só que, na verdade, é tudo voltado para a população. O governo investe em saúde, educação, limpeza da cidade, transporte público, tudo isso. Então, acaba sendo muito benéfico e assim, não, os 30% que você paga valem a pena super, sabe? Não tem como, porque a cidade é organizada, a cidade é limpa, a educação é maravilhosa, enfim, sem o que falar. Outro tópico também é que não há corrupção. Gente, é óbvio que nunca vai ser 100% correto, politicamente correto. Só que, se a gente for comparar com o Brasil, dá pra falar que a Suécia não tem corrupção nada. Tipo assim, que é zerada aqui na Suécia, porque é uma questão complicada no Brasil, né? Mas assim, falar que não há corrupção é uma coisa que parece impossível pra gente que mora no Brasil, porque a gente sempre viveu com isso, sempre viveu com impostos altos, sempre viveu com, sabe? Então, mas assim, aqui a Suécia, na Europa e tanto no mundo, a Suécia é famosa por ter políticos leais e honestos. E detalhe, político aqui não recebe mais do que as outras pessoas. Político recebe o mesmo tanto que qualquer outra pessoa que trabalha, além de que político não assim, fica se mostrando, se pagando, gastando altos dinheiro, até porque eles não recebem pra isso, mas político aqui é uma coisa normal também, político não é uma coisa famosa, tipo, um famoso, não é que nem no Brasil. Político anda de metrô, anda de transporte público, usa das coisas públicas, então é algo que tu não diferencia muito, sabe? Diferente do Brasil, que política, né? Mas enfim. Outro aspecto é o custo de vida. Sim, não vou negar, o custo de vida na Suécia é caro, sim, o custo de vida é alto, mas o salário mínimo é equivalente ao custo de vida. Então, o salário mínimo que seriam para as profissões como atendentes, secretários, enfim, é alto. Então, como o salário mínimo é alto, o custo de vida é alto, tem um balanço, né? Fica assim, equilibrado. Aí aqui nas minhas pesquisas dizem também que o salário mínimo varia de 15 mil a 20 mil coroas suecas, não reais, tá? Mas convertendo seria tipo 5 a 7 mil reais, o que é bastante, né? O tópico é segurança. Gente, isso é meio assim, quando você pesquisa sobre a Suécia, tem lá que é um dos países mais seguros do mundo. O país em si é muito seguro. Tipo assim, é tudo muito seguro. É normal sair à noite, tipo 10 horas da noite e nada acontecer. É normal você sair de madrugada e nada acontecer. Só que, óbvio, gente, não generalizem. Eu moro numa cidade pequena aqui na Suécia. Mas cidades como Estocolmo, Gotemburgo, que são cidades grandes, tem essa questão de, tipo assim, ter mais cuidado, etc. Mas também não é nada comparado como se fosse no Brasil. Então, é uma coisa muito segura mesmo. O que me deixa muito feliz é que muito raramente aqui na Suécia você vai ver animais abandonados. É quase impossível você ver tipo cachorro na rua, gato na rua, enfim, animais abandonados. Isso me deixa muito feliz porque, né, quer dizer que as pessoas cuidam dos bichinhos. Ótimo. Próximo tópico eu coloquei como ordem, mas o que significa? Na escada rolante, por exemplo, em cidades grandes,
Quem fica parado, fica esperando, né, vai junto com a escada rolante, fica do lado direito, e quem tem pressa, enfim, quem corre do lado esquerdo. E isso acontece na Suécia toda, então todo mundo sabe que se você vai descer de escada rolante, você fica no lado direito. Talvez isso seja em outros lugares também, mas aqui na Suécia é uma coisa bem respeitada assim mesmo. Licença maternidade. Então, para as mães que estão pensando, pessoas que estão pensando em ser mães, que querem morar em outro país, venham para a Suécia, porque, gente, licença maternidade aqui é o seguinte: os pais, não só a mãe, tá? O pai e a mãe têm direito a 480 dias de licença maternidade, o que no caso é mais que um ano, né? E o que é dividido entre pai e mãe, então o pai e a mãe podem dividir meio a meio, coisa assim, então os pais têm tempo para ficar com os seus filhos, etc. E detalhe, não só para quando a mãe está grávida, mas quando os filhos são adotados também. Então, galera, foi isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam dos 3C, curte, comente e compartilhe, para todo mundo ficar sabendo um pouquinho mais. Nossa, eu tô repetindo muita palavra hoje, né, gente? Enfim, continua. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Logo mais terão outros vídeos sobre fatos e curiosidades, então é interessante que você fique ligadinho e por dentro de tudo. Então se inscreve aí, ativa o sininho, que aí ativa as notificações e sempre que eu postar vídeo vai direto pra você. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Obrigada. Beijos.